Olá, a paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que se encontra no Evangelho de João. O Senhor Jesus, nas suas últimas instruções aos discípulos, no capítulo 16, versículo de número 33, diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, ninguém tem privilégio diante de Deus. Que Jesus dava instruções aos discípulos e ele disse essa palavra porque ele sabia que seus discípulos iam passar por momentos difíceis, por aflições. Às vezes nós pensamos, porque às vezes nós somos cristãos, somos servos de Deus, e às vezes até temos uma posição como obreiro, e achamos que as coisas não vão acontecer na nossa vida, né? Achamos que estamos isentos de alguns problemas, de algumas situações, principalmente de enfermidades, mas isso não é verdade. Nós conhecemos e temos aqui a história de Eliseu, que se encontra lá no livro de 2 Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 14, você vai ver que ele era um homem de fé, mas nem por isso ele foi poupado. É um homem que, no capítulo de número 3, ele salva 3 reis e todo o seu exército. Ele aumenta o azeite da botija no capítulo 4. É um homem que fazia muitos milagres, maravilhas, porque era um homem que tinha fé, era um homem que tinha sua vida dedicada a Deus. Quantas pessoas hoje têm a sua vida dedicada ao Senhor e passa por momentos difíceis também, né? Passa por enfermidades, às vezes enfermidades que duram muito tempo e parece não ter fim, passa por problemas financeiros, ou seja, várias situações, né? Várias aflições, mas são homens, são mulheres que passam também por momentos difíceis, mas são pessoas que estão sujeitas a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Eu quero compartilhar e quero dar um testemunho aqui, que certa vez eu passei, há uns 2 anos atrás, né, eu passei por um momento muito difícil e eu cheguei ao ponto de dizer ao Senhor: Senhor, agora eu e o Senhor, eu não sei mais o que fazer, porque a situação estava muito difícil, muito complicada, e o Senhor me respondeu, ele disse assim: olha, ninguém tem privilégio diante de mim. E eu guardei essa palavra no meu coração. Isso não me desanimou, isso muito pelo contrário, isso me fortaleceu, porque foi o Senhor que falou comigo. Ele me mostrou que todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós temos aflições. Eu falava agora há pouco a respeito de Eliseu. Você pode ver nesse mesmo capítulo que ele não só adoeceu, como ele perdeu a sua vida, como ele morreu naquela doença que ele havia adoecido ali. Então, eu vejo que às vezes muitas pessoas têm um pensamento de que por servir a Deus não está sujeito à enfermidade, ele não está sujeito às aflições. Nós temos outro exemplo muito grande, né, de Jó. Jó era um homem íntegro que servia a Deus e o próprio Deus dava testemunho da sua vida. E dava testemunho para quem? Para Satanás. Veja, meu servo Jó, homem íntegro, fiel, que se afasta do mal. Mas Jó
foi afligido, né, por várias situações. Ele perdeu tudo que ele tinha de riqueza, ele perdeu os filhos e ele perdeu a sua saúde. Mas você pode ver que no finalzinho, lá no capítulo 42 de Jó, lá no finalzinho, você vê que ele recupera tudo aquilo que ele havia perdido, a sua riqueza, os filhos, a sua saúde. E ali a palavra do Senhor nos fala que o seu estado, o seu segundo estado foi melhor do que o primeiro. Veja só, se Jó passou por isso, que era um homem íntegro, um homem fiel, um homem de fé, se Eliseu passou por isso, nós também vamos passar por isso. O mais importante que nós temos que entender é que Deus jamais nos desampara, Ele jamais nos deixa sozinho. Ele está comigo, Ele está com você, em toda e qualquer aflição que eu e que você passar. Não importa aquilo que estamos vivendo, nós temos que entender que o Senhor está presente, o Senhor está conosco, é Ele que nos fortalece, é Ele que vai nos tirar dessa aflição, é Ele que vai nos tirar desse sofrimento. Às vezes você tem sido perseguido já há muito tempo, às vezes você tem aí um problema financeiro já há algum tempo e não sabe mais o que fazer e acha que não vai mais ter fim. Eu quero dizer para você que tudo que tem seu início tem seu fim. Principalmente se você realmente confia no Senhor, se você tem fé no Senhor, você vai passar por essa situação, você vai ser um vencedor. Como Eliseu era um homem muito dedicado, era um homem de fé, ele passou por tudo isso e chegou à morte. Nós sabemos que Deus tem um propósito em tudo. Nem por isso ele desistiu, nem por isso ele desanimou. Jó a mesma coisa, foi criticado pela sua esposa, foi criticado pelos seus amigos, permaneceu firme, não desanimou hora nenhuma. Ele permaneceu firme e o final foi uma grande vitória. Talvez não conseguimos conquistar essa vitória aqui em vida, por tantas aflições que vivemos, que passamos, mas nós conseguimos conquistar a vitória na vida eterna com o Senhor Jesus. Eu sei que às vezes o momento está tão difícil que dá vontade de desistir, dá vontade de não servir a Deus mais. Quantas e quantas pessoas têm vontade de tirar até a sua própria vida, mas eu digo para você, não faça isso. Confie no Senhor, espere no Senhor. Veja só outro homem de fé, outro homem que dedicava a sua vida ao Senhor, que era o apóstolo Paulo. Um homem que foi perseguido, um homem que chegou a ser açoitado, chegou a ser preso, passou por várias aflições, por várias situações difíceis. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne e ele quis questionar ao Senhor, e o Senhor, a única palavra que ele ouviu do Senhor foi: a minha graça te basta. Esse mesmo homem, ele escreve algo muito importante e muito tremendo no livro, na carta de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo de número 4, no versículo 16 a seguir, ele diz assim, é algo assim muito forte, né? Por tudo aquilo que ele viveu, por tudo aquilo que ele passou, ele compara tudo isso. Nesse versículo ele diz assim: porque essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um grande peso de glória incomparável. Veja só o que ele diz: essa nossa leve e momentânea tribulação. No momento que estamos vivendo essa tribulação, essa aflição, nunca
vem na nossa mente que aquilo ali é leve e muito menos passageiro, parece que demora uma eternidade, parece que não vai ter fim. Mas Paulo sabia o que ele estava dizendo, porque ele confiava no Senhor. O que tinha no seu coração, o propósito que ele tinha no seu coração, era simplesmente de viver a vontade de Deus e saber que Ele era com ele em todos os momentos, e que por mais que aquela situação estava difícil, ele sabia que Deus estava ali presente para fortalecer, para ajudar ele passar por aquela situação, ele vencer aquela situação. Então eu quero deixar essa palavra para você, que você possa colocar no seu coração e entender que não existe ser humano na face da terra que tenha privilégio diante de Deus. Quando olhamos para o próprio Jesus Cristo, que diz, o primeiro versículo que eu li, que no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. O próprio Senhor Jesus Cristo sofreu muito, foi muito afligido, até chegar ali no Calvário, até chegar a ser morto, sacrificado, morte de cruz. E ali você vê que ele não murmurou, que ele não reclamou, e tudo isso ele fez por mim e por você. E eu deixo uma pergunta para você: nós somos melhor do que ele? Com certeza não somos, Mas ele passou por tudo aquilo, e a palavra do Senhor ainda diz assim, que ele passou por muitas tentações, em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Então, quando às vezes nós passamos por algumas aflições, automaticamente nós começamos a murmurar, a reclamar, a questionar o Senhor. Nós não temos que murmurar, nós não temos que reclamar ou questionar o Senhor. Nós temos que entender que essas aflições é que nos aproxima mais do Senhor. Olha só, quando uma pessoa está muito bem, seja financeiramente, com saúde, a sua vida está bem organizada, dificilmente ele se aproxima de Deus. Mas quando as coisas começam a ficar mais difíceis, quando as aflições, os problemas vêm, aí essas pessoas começam a lembrar que Deus existe, começam a buscar. Esse é o propósito de Deus, que eu e você esteja sempre próximo dele. Mas infelizmente as aflições é que nos faz aproximar do Senhor. As aflições é que nos faz chegar mais perto de Deus, lembrar do Senhor. E eu quero que você, todos os dias, lembre-se disso. Você não é o único que está vivendo essa aflição, que está vivendo aí uma situação difícil, uma situação ruim, seja com enfermidade, seja qual for a área da sua vida que você esteja sendo afligido. Lembre-se que o Senhor Jesus está do seu lado, Ele está ali pronto para te abençoar, para te fortalecer. Nunca desiste, nunca se entregue, mas permaneça firme, para que o Senhor Jesus venha continuamente te abençoar. A palavra de Deus, ela diz que todos que perseverar até o fim, esse sim vai ser um vencedor, esse sim vai ter a sua coroa da vida, esse sim vai ter a sua vida eterna. Mas se você não tiver perseverança, se você não tiver persistência, se você desistir, então com certeza você não vai conseguir alcançar esse objetivo, que é viver eternamente com Cristo. Nós queremos sempre ter uma vida abençoada, uma vida livre dessas aflições, mas eu quero dizer para você, não para você desanimar, não é uma palavra para você desanimar, mas uma palavra para você se fortalecer. Enquanto estivermos vivendo, enquanto eu respiro, enquanto você respira, você vai ter problemas, você vai ter aflições. Enquanto você estiver vida, você tem vida, você vai ter problema, você vai ter aflição. Pense nisso. Quando nós olhamos para Davi, a gente vê que era um homem
também segundo o coração de Deus. A palavra nos diz que ele era homem segundo o coração de Deus. Quantas aflições, quantas perseguições que Davi passou, quantos momentos difíceis, mas você vê que em tudo ele tinha ali uma oportunidade para compor um salmo, para louvar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. É um grande exemplo para mim e para você. No momento da aflição, o que nós temos que fazer? Buscar a presença de Deus, é orar, é louvar, é adorar ao Senhor, lembrar que Ele está ali pertinho de você, pronto para te ouvir, pronto para ouvir a sua adoração, o seu louvor. Então faça isso, mas nunca desista, nunca desanime. Tá? Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Eu espero, no Senhor, que ela possa penetrar no seu coração, que você possa guardar e possa realmente no seu dia a dia colocar em prática essa palavra. Lembre-se, as aflições vêm, você está sujeito a ela, mas o Senhor está contigo. Amém?